Isso aí. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Já estamos aqui ao vivo. Hoje vamos fazer mais uma live, essa série aí, O Olhar de um Advogado, para contribuir um pouco com as informações, com as notícias, o cenário aí que nós estamos vivendo e de forma que a gente consegue ajudar a sociedade como um todo para que nós tenhamos aí condições de superar essa fase. E é muito bom, ouvindo também um pouco de um som aqui, hoje estamos ouvindo o YouTube Vertigo e aguardando aí o Dr. Guilherme também entrar, ele já deu o ok aqui. Hoje temos um convidado muito especial, não só um acadêmico, com toda a sua formação na Universidade de São Paulo, Faculdade de Direito, Largo São Francisco, doutor em Direito Penal, livre docente pela USP também, tem uma formação, um doutorado em Portugal, Universidade de Coimbra, e também passou aqui pela Universidade de Taubaté, é professor, coordenador do curso de pós, está entrando aqui. Só ele pedir para aceitar, beleza. Tá entrando aqui. Vou cortar o som. Acho que ele está entrando aqui. Olá, e aí? Tudo bom, doutor Guilherme? Tudo bom? Tudo bem. Um prazer estar aqui com o amigo, viu? É uma satisfação também, uma honra recebê-lo aqui no canal, no nosso. Agora a gente está nas nossas lives aí, eu acho que tem sido bem bacana. Eu tenho acompanhado também aí, você tem feito bastante, né? É o chamado novo normal, né? Eu nem imaginava que esse veio tão presente na minha vida, mas tem sido realmente. Hoje mesmo, para que você tenha uma ideia, e aí a tua audiência tenha uma ideia, eu já tive de manhã uma live com a ATSP, com a Associação dos Advogados. Logo em seguida, eu tive uma reunião com os juízes e desembargadores que atuam na Sexta Câmara, por conta Sei. de sexta-feira, e agora aqui com você. Então, a gente até perde o controle um pouco. Realmente é uma nova realidade, um novo mundo. E essas suas lives também muito famosas, tenho visto de várias fontes aí, recebido os folders, né, as notícias dos seus entrevistados. E parabéns, uma iniciativa importante, tem feito muito sucesso. Legal, obrigado. E aí, hoje eu estava fazendo a sua apresentação, mas eu acho que o Dr. Guilherme Guimarães Feliciano dispensa apresentações, tem uma história não só acadêmica, como na magistratura, na representatividade também da magistratura, que eu acho que é muito importante a gente ter esse contexto, né? Foi presidente da Matra 15, depois presidente da Anamatra. 2 mandatos, né, Guilherme? Você teve na frente da Anamatra, né? Um só. Um mandato, né? Na verdade, na regional, na Matra 15, havia a possibilidade da reeleição, mas nós sempre entendemos que, enfim, não era muito democrático, né? Se houvesse um novo nome, alguém que tivesse interesse, era importante prestigiar, e eu fui sucedido pelo meu vice. E na Anamatra, o estatuto sequer permite, é um mandato só. Ah, exatamente. Mas foi um mandato bastante assim, expressivo. Tiveram várias, né, possibilidades ali de crescimento. Eu acompanhei vários momentos aí. Essa interlocução, essa representatividade do Poder Judiciário é absolutamente relevante, né? Para quem não entende, eu acho que a ANAMATRA é a Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas, que Isso. hoje representa uma expressiva assim, estrutura do Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário Federal, inclusive, né? Tem uma representatividade muito grande. Nós temos lá associados mais de 4 mil juízes do trabalho, né? É bastante coisa. São praticamente, isso corresponde a praticamente 90%, mais que 90% de toda a categoria. Perfeito. E o interessante é que agora, como você vinha falando, o Poder Judiciário já
estava inserido dentro desse ambiente do universo dos processos digitais. Talvez a gente até nesse momento tenha alcançado uma velocidade um pouco maior, porque foi apenas as relações entre as pessoas que se estabeleceram de forma diferente. Quando nós temos essa possibilidade de fazer as reuniões, os encontros através de vários aplicativos. Tem o Zoom, tem o Google Meet, tem outras plataformas que fazem essas reuniões. De atuação com reuniões, inclusive, dentre os magistrados. Eu vejo meu sogro, né, o doutor João Batista, participar de várias também. Isso é interessante porque ganha uma velocidade incrível. O que você falou é verdade. De manhã eu tive reuniões pelo Zoom, à tarde uma outra reunião, e em vários momentos a gente acaba até perdendo um pouco o foco quando se vê tá à noite aqui fazendo treinamento ou reunião, ou alguma atividade, não só no mundo online, né, mas também através dessas plataformas. Como é que tem sido essa sua rotina com isso? De fato, como eu lhe dizia, é uma nova realidade. Porque no mundo, enfim, tridimensional, né, na nossa realidade do dia a dia, ou pelo menos na nossa antiga realidade, digamos que o tempo é outro, né? Nós temos horários que são fixados a partir de uma série de circunstâncias, inclusive das distâncias, e agora não mais. Não é? Você tem uma outra perspectiva de tempo quando a sua via de comunicação é eletrônica. E isso acaba sendo uma realidade constante em todas as dimensões da sua vida de sociedade. Então, por exemplo, eu tenho no campo profissional, tinha até há pouco tempo a atuação associativa, tenho a atuação como juiz, como magistrado, a atuação como professor da Universidade de São Paulo, e uma atuação que eu não diria que é profissional, mas que é muito mais social, comunitária, mas que diz respeito à minha condição de professor e se revela nesses convites para falar em lives, em palestras, em congressos, etc. E isso tem crescido muito. Tem crescido porque, veja, é de fato uma situação em que esta participação se tornou muito mais fácil, a acessibilidade, pelo menos para quem tem a possibilidade da utilização dos digitais, é uma acessibilidade imediata, não é? De baixo custo, e o elemento físico que trazia uma grande dificuldade do ponto de vista das atividades presenciais, as barreiras tridimensionais que nós enfrentávamos, elas praticamente desaparecem. Havia, eu diria, doutor Jean, um grande preconceito até com relação a estas mídias. É verdade. Não é? Até mesmo pela percepção de que não seria a mesma coisa, digamos, participar do congresso do TRT15 em Paulínia, naquele belíssimo teatro de Paulínia, não é? Ou participar de um ambiente como este, em que você está possivelmente na sua casa, eu estou na minha casa. Sim. E ainda assim estamos falando com todos os que estão aqui participando. Eu estou vendo aqui vários amigos queridos entrando. O desembargador João Batista César acabou de entrar, o professor Tuani estava aqui agora há pouco. Professor Júnior também, Alexandre, acabou de entrar. Doutora Selmar, enfim, muitas pessoas queridas e conhecidas. E antes não era assim. Agora, nós somos obrigados a mergulhar de cabeça nessa nova realidade. E temos de nos adequar a ela. Eu dizia, da minha condição de professor, eu nunca fui sequer, professor Jean, muito favorável a estes métodos de ensino à distância, porque você perde um pouco, pelo menos sempre foi esta a minha impressão, você perde um pouco o calor humano, o contato Sim. que você tem tete a tete, não é, com os alunos, você perde a possibilidade de uma interação mais vívida mesmo com o corpo discente. Mas agora não é mais uma alternativa, agora é uma necessidade. Então, na Universidade de São Paulo, eu este semestre tenho lecionado na FEA,
exatamente na Faculdade de Economia e Contábeis, e nós temos utilizado o Zoom, a plataforma Zoom. A plataforma Zoom. Tem sido muito bom. É uma outra realidade. A interação que eu tenho com os alunos é a partir de uma coluna de chat em que os alunos mandam as perguntas e eu respondo. Por outro lado, a facilidade de, por exemplo, referir um artigo de lei e um monitor que está lá comigo de imediato colocar o inteiro teor desse artigo de lei no chat, para que os alunos possam acompanhar, ou o link de uma lei, ou o link de um artigo, é algo absolutamente inovador, que nós não tínhamos até então. Então, eu diria a você que é uma situação desafiadora, mas que tem aberto horizontes para os quais nós ainda não estávamos sintonizados, em relação aos quais nós ainda não dávamos a devida atenção, porque havia até um certo preconceito. E esses preconceitos estão caindo todos, porque nós não temos alternativa agora. E, de fato, quando tudo isso acabar, será uma nova realidade. Nós teremos uma presença muito mais massiva destes meios de comunicação, destas mídias no nosso dia a dia, ainda que nós não queiramos e ainda que nós não precisemos mais, por assim dizer. Mas passará a ser algo essencial. O que traz em debate um outro tema, me parece, eu vou apenas dizer isso e lhe devolvo a palavra, mas é uma reflexão importante, quando nós estamos falando de serviços públicos, como é o caso da jurisdição, como é o caso, enfim, do próprio magistério, universidade pública, e de uma maneira geral, até mesmo quando estamos pensando em profissionais como são os advogados e que têm que atender a generalidade da população, que é o analfabetismo digital, não é? O baixo acesso que ainda existe em certas camadas da população para um smartphone, para uma conexão de internet, e que nessa nova realidade significará efetivamente despojá-los, privá-los do acesso a esses serviços. É outro aspecto que precisa ser levado em consideração nesse admirável mundo novo, não é? Para praticar aí um autor famoso. Aldous Huxley. Essa perspectiva de um novo normal, a gente evidencia quando no início havia uma negação dessa realidade, depois um momento de adaptação dela, e agora um momento de crescimento em razão disso. Talvez tudo que nos trouxe até o presente estado da arte não seja o suficiente para nos levarmos daqui em diante. Essa é uma premissa bem realística do que eu tenho vivenciado. Eu fiz uma palestra recentemente online também, agora as palestras são online, né, para o setor de desenvolvimento urbano, o público voltado mais à área de urbanismo, né, direito urbanístico, e aí eu falava que isso impactou até mesmo na mobilidade urbana, porque se nós aqui tivéssemos que nos deslocar para um determinado equipamento, um determinado local, e o público aqui presente fosse para lá, isso impacta nas realidades, inclusive sociais, e da própria cidade como um todo. Então, é um universo que está mexendo absolutamente até mesmo com o contexto urbanístico. Eu falava isso e impacta economicamente, porque o cenário da construção civil, como ficarão agora, por exemplo, os prédios, será que prédios comerciais, estruturas tão grandes como você citou lá de Paulínia, que é um belíssimo teatro, aquela compreensão ganha um novo formato, uma nova realidade. Eu lembro um pouco Bauman, quando fala a respeito daquela perspectiva de uma sociedade líquida, extremamente imediatista. E ainda mais no universo digital, a apreensão do conhecimento, acesso ao conhecimento, não é mais domínio das próprias instituições de ensino, das universidades. Hoje, às vezes, você consegue ter acesso ao conhecimento diretamente a quem forma o conhecimento, quem produz o conhecimento, e através desses equipamentos, das mídias, né? E isso vem direto a você. Não é mais um monopólio das instituições de ensino. E as pessoas, elas também
não fazem mais o download apenas do conhecimento, elas também fazem um upload de conhecimento, elas jogam para a rede, jogam para essas plataformas conhecimentos. E isso é interessante, eu acho que traz uma relação de comportamento muito diferente. Qual é a sua visão dentro desse contexto aí, quando envolve home office, até do ponto de vista filosófico, antropológico, jurídico? Acho que nós estamos recebendo um impacto muito intenso disso. Eu queria ouvi-lo nesse contexto também. Excelente questão. Eu vou deixando aqui, professor, já me permita, alguns abraços. Sim. Eu estou vendo entrar aqui. Então, para minha querida amiga Sabrina, lá de Curitiba, para a Elisa, acabou de entrar aqui a Sandra Elisa, esposa do nosso querido Taveira. Enfim, para todos vocês. Se alguém me escapou, Dani Bertacchini, lá de Santa Catarina, você está famoso, hein, Jean? Poxa, aqui. Então, um beijo para todo mundo. Quem eu não vi, desculpem, não falei, mas sintam-se todos abraçados, todos beijados e referidos aí. Patrícia, minha aluna de São Paulo. Bom, você fez uma referência, professor Jean, que para mim é fundamental. Talvez ele próprio não imaginasse como seus escritos seriam tão fidedignos com a realidade em tempos de pandemia, que é exatamente o Bauman. Não é? O Bauman fala da sociedade líquida. Bauman originalmente era um adepto da ideia de pós-modernidade, não é? E chegou a utilizar essa expressão nos primeiros escritos. Depois ele preferiu, até para talvez evitar certas polêmicas, né, ele preferiu falar em modernidade líquida, e a partir disso toda uma série de trabalhos, de estudos, de monografias interessantíssimas sobre as dimensões de liquidez da nossa contemporaneidade, né? Então, a sociedade líquida, os amores líquidos, a verdade líquida e tudo mais, né? Há uma série de temas que ele publicou em monografias a partir dessa ideia de liquidez. É interessante, nesse sentido, perceber primeiro por que é que talvez ele tenha preferido optar por esta nova abordagem, né? A abordagem das dimensões da modernidade líquida. Primeiro, porque, e aí obviamente é a minha impressão, porque ele conseguiu criar uma marca. Zygmunt Bauman é o nome da liquidez neste momento. Quando se pensa em liquidez ou em modernidade líquida, no campo filosófico se pensa em Zygmunt Bauman. Ele conseguiu criar uma marca. Ou pós-modernidade não era exatamente um conceito que nos remetesse diretamente a ele, nos remeteria talvez a Lipovetsky e a outros autores. Em segundo lugar, e isso é importante para nós, porque vários autores vinham dizendo, especialmente os de linha marxiana, e acho que com certa razão, que sequer a modernidade havia chegado ainda com inteireza. Várias promessas, não é, da própria Revolução Francesa, poderíamos falar, por exemplo, da fraternidade, ou em alguns sentidos da própria igualdade. Várias das promessas da modernidade ainda não estariam realizadas. Então, como é que se poderia falar em pós-modernidade? Não é? E por conta disso ele abandona e passa a pensar na liquidez, e como eu disse, talvez ele próprio não imaginasse como este sentido filosófico seria tão vivo neste momento. E aí, as ponderações que o amigo fez são perfeitas nesse contexto. Eu dou mais alguns exemplos, não é? Em tempos, e aí mesmo antes da pandemia, mas é que agora tudo isso se intensifica. Porque se antes nós conseguíamos dividir, digamos, a nossa vida tridimensional com a nossa vida digital, agora nós praticamente só temos a nossa vida digital. Eu praticamente não saio mais de casa, não é? Porque os meus pais, você bem os conhece, estão em grupo de risco, então eu tenho evitado contato, porque eu não sei se eu, eventualmente, já não sou portador do SARS-CoV-2, né? Porque eu posso ser um portador assintomático. Então, evidentemente, eu quero poupá-los. E, da mesma maneira, as atividades do Poder Judiciário acabaram suspensas, até por determinação do Conselho Nacional de Justiça. Então, a minha relação tridimensional hoje é basicamente com a minha esposa dentro de casa. Todas as minhas restantes relações são digitais. Então, houve uma inversão abrupta
e praticamente diametral digamos, dos percentuais de relação em termos de modalidade. Se eu tinha 85% de relações tridimensionais presenciais e 15% de relações digitais, isto agora se inverte diametralmente. Eu tenho 85% de relações digitais, de relacionamento por mídias digitais, e 15% de relacionamento presencial. Isso impacta em todos os sentidos. Nos exemplos que você dizia, então, até antes disso, obrigado, meu anjo. Minha querida esposa me trouxe um cafezinho. Manda um abraço aí para. Então, ela está mandando um beijo para todo mundo aqui. Obrigado, viu, meu anjo? Então, veja, antes disso, nós já tínhamos todas estas plataformas, né, e estes, digamos, estas alternativas digitais, por exemplo, para o relacionamento, não é? Então, sim, temos vários apps aí que permitem relacionamentos das mais diversas qualidades. Então, existe aquele app que é para você conseguir uma namorada. Existe aquele app que é para você conseguir um encontro, que é uma coisa casual. Não é? É alguém que você, quando podia, né, você encontraria em uma noite e não teria compromissos. Plataformas para relacionamentos homossexuais, para relacionamentos livres, para quem não tem nenhuma preferência em termos de orientação. Enfim, para todos os gostos e sabores. E aí nós percebemos esse sentido de liquidez. Ou seja, se até os anos 50, digamos assim, os anos 60, um relacionamento, em geral, pressupunha um consentimento familiar, pressupunha, para que se tornasse definitivo, não é? Uma bênção sacerdotal, ou pelo menos uma documentação do ponto de vista do direito. Hoje não é mais nada assim. Pode estar relativamente, digamos assim, pessoas a partir de plataformas distintas. Eis os amores líquidos, não é? A verdade líquida. E aí eu trago isso um pouco para o nosso métier, Jean. Nós sabemos, aí para falar um pouco de um tema que eu acho que é muito caro a muitos que estão aí nos acompanhando. Sim. A história das audiências de instrução, não é? Que agora, em tese... É verdade. E aí vão voltar em que termos? Ou seja, muito bem, o juiz vai ficar em casa, na segurança do seu lar, e o advogado também? Ou o advogado vai receber a testemunha para aquela instrução por teleconferência? E se o advogado vai receber a testemunha, como é que fica, enfim, a segurança do advogado, que então já não terá o distanciamento social? E a mesma coisa a testemunha. Ou então, como eu ouvi de outra parte, não, a testemunha vai ao fórum, o advogado fica na sua casa ou no seu escritório e o juiz fica na sua casa ou no seu gabinete. Bom, então a testemunha, o cidadão, exatamente aquele que não está recebendo para atuar ali, porque o juiz recebe, o advogado recebe, o cidadão tem de cooperar porque é o seu dever. Ele é que vai se expor ao risco? Então, é tudo muito incerto. E nessas audiências, nós sabemos bem, professor Jean, que era muito comum, que é muito comum, que o juiz analise, por exemplo, a testemunha ou o próprio preposto a partir da chamada linguagem ericksoniana, né? Aquela linguagem, sim, em que, na verdade, você se comunica com o inconsciente. São aqueles trejeitos, é aquele gaguejar, é aquele olhar para baixo, aquilo que indica que a testemunha está mentindo ou que ela não tem certeza. E o juiz, de fato, isto é natural, ele acabava lidando com isso. Mas para afirmar, digamos, intimamente a sua convicção. Porque isto era algo que não estava absolutamente sujeito, digamos, ao contraditório pleno do processo. Porque como é que ele faria isto chegar, por exemplo, ao desembargador? Eventualmente ele registraria na ata, alguns juízes faziam isso, a testemunha gaguejou. E aí o advogado então terá de explicar que a testemunha gaguejou porque ela tem um problema anterior
que, de fato, diz com a sua dicção, ou seja, ela não gaguejou naquele momento porque estava nervosa. Veja que isso admite um contraditório, mas isso até este não vinha à tona. Por quê? Porque não era uma realidade, em geral, registrada ou registrável. A partir do momento em que agora passamos a ter conferências e teremos depois, como eu disse, estou vendo aqui vários dizendo também, essa será a nova realidade, os depoimentos de prepostos e testemunhas serão depoimentos gravados, registrados em áudio e vídeo. E nessa circunstância, portanto, esta linguagem corporal, que o juiz geralmente aprecia, mas não aprecia com toda a expressividade do argumento judicial, porque é exatamente aquilo que ele viu, o desembargador não viu e não tem como ver, agora o desembargador poderá ver. Então, toda essa discussão subreptícia, que eu diria é quase uma instrução à parte, uma instrução invisível, não é? Ou uma meta-instrução, agora virá para o texto e o juiz poderá dizer entendi assim e dei maior credibilidade a essa testemunha pelos movimentos ou pelos trejeitos ou pela maneira como aquela outra testemunha se comportou, tudo isso poderá agora vir ao texto e poderá ser reexaminado pelo segundo grau, porque tudo isso estará registrado. Não será um fato passado que o juiz viu e que o desembargador não verá. O desembargador poderá ver. Então, o próprio sentido de princípio da imediatidade começa a se evanescer. Isso é muito interessante. E aí, voltando a Bauman, que você dizia, é a liquidez da verdade. Porque hoje, em relação a essa linguagem ericksoniana, a essa percepção do que vai no comportamento e traz do inconsciente do preposto e da testemunha, isto era a verdade do juiz, que geralmente não vinha sequer ao texto, porque exatamente não era uma verdade passível dos testes próprios da jurisdição, como seja o duplo grau de jurisdição. O desembargador não estava naquele momento em que ele arguiu a testemunha. Agora, por assim dizer, o desembargador poderá estar. E esta verdade se torna muito mais líquida, porque a percepção da Câmara em torno daqueles trejeitos que o juiz entendeu assim ou assado, poderá ser uma percepção completamente diferente. E, portanto, em questões de vezes, nós teremos uma nova verdade a respeito daquilo. Verdades líquidas. Eu diria a você, meu querido professor Jean, que Bauman é o filósofo do momento. Exato. Eu acho que até um dia eu estava falando aqui que nós talvez vivenciamos, fala-se muito em crise, né? Crise de biossegurança, crise econômica, uma crise política que o Brasil apimentou um pouco. E, a rigor, tudo isso perpassa por um ambiente comunicacional. Eu, nas minhas pesquisas, nos meus estudos, você bem sabe, eu incursionei muito na linha da teoria comunicacional do direito. Eu acho que a realidade se viabiliza pela materialização linguística disso, né? A língua cria essa realidade. E agora, dentro dessa liquidez que Bauman compreendeu em um dado momento, nos anunciou isso, acentua-se com a perspectiva dos relacionamentos, como você bem explicou, que trazem aí o ambiente digital. Nos aspectos trabalhistas, nos aspectos das audiências, nas relações pessoais e de trabalho também, isso ganha um contorno muito acentuado. Interfere muito, só para aproveitar que eu estou vendo Sim. aqui, Fernando Barroso, nosso querido amigo aí também, advogado, colocando algo aqui relevantíssimo. Isso interfere, eu falei, com o princípio da imediatidade. Interfere também com o dever de lealdade, não é? Perfeito. Da cooperação, porque ele está dizendo aqui como assegurar que uma testemunha não estará utilizando um ponto eletrônico, se ela não estará no mesmo ambiente que o juiz, os advogados, etc. Sim, veja, quem já está atuando com as plataformas sabe bem disto. Se nós estivéssemos aqui, Jean, no Zoom ou no Google Meet, eu poderia abrir aqui uma página do Word e eu estaria lendo o que está nessa página do Word
e pareceria a todos vocês que eu estou olhando para a câmera, porque eu de fato estou olhando na direção da câmera, mas eu estou lendo um texto. Eu poderia estar interpretando um texto como se desse um depoimento. Então é uma nova realidade. Todos esses princípios, essas categorias, tudo isso tem de ser revisto, ou terá de ser revisto a partir dessa nova realidade. E o contexto linguístico, aí a gente traz Bakhtin, olha também Flusser, que são os filósofos linguísticos que trouxeram, a partir de Wittgenstein, toda essa discussão. Eu acho que isso se materializou fortemente, e Bauman compreendeu esse contexto no ambiente social, né, da sociedade. Hoje é absolutamente presente dentro dessas questões que nós estamos enfrentando, né? O professor Tony está colocando aqui o modelo, né, do common law, o modelo americano de instrução probatória, que delega muito aos advogados, pela fé do grau de advogado, de fazer a instrução probatória. Creio que isso possa ser um dos adventos que adiante nós teremos, numa possível reforma processual, alguma coisa nesse contexto. Que já houve um avanço, né? Mas não sei, ainda tenho dúvidas a isso. O nosso modelo processual, tanto no processo civil como no processo do trabalho, e inclusive no processo penal, não tanto no procedimento de júri, mas nos outros procedimentos até mais fortemente, todos eles envolvem uma tradição muito presidencialista, em que a atuação do juiz togado, ela é central, ela é nuclear. E me parece que esta nova realidade, enfim, de procedimentos que necessariamente utilizam recursos digitais e realizam, inclusive, colheitas de prova à distância, etc., cada vez mais nós vamos ter de caminhar para um modelo de maior autonomia, para um modelo mais parlamentarista, digamos assim. Acho que nós vamos vivenciar, professor Jean, nos próximos anos, um verdadeiro empowerment no campo do processo. Menos a presença do juiz, que terá uma participação fundamental, notável em alguns momentos importantes, porém não em todos eles, e uma presença cada vez mais efetiva do advogado, inclusive com poderes que antes ele não exercia. É provavelmente o caminho do procedimento daqui adiante, um procedimento mais parlamentarista e menos presidencialista. Essa medida, professor Guilherme, eu não enxergo, talvez, o abrigo legal da norma jurídica hoje, como você bem falou, na legislação processual penal, civil, trabalhista, enfim, que pudesse hoje abrigar esse contexto. Talvez tivéssemos que pensar num futuro próximo numa reforma para ambientar isso na legislação processual. Não sei, eu pelo menos não enxergo a princípio isso. Eu concordo. A instrumentalidade, né? Nós temos a lei do processo eletrônico, mas é interessante que provavelmente o nível de impacto que a sociedade tem percebido a partir deste momento, em que este recurso passa a ser o único recurso de comunicação, praticamente, esta possibilidade de impacto não foi pedida. Então, analisando as nossas necessidades hoje, e examinando o que nós temos sobre o processo eletrônico, na lei do processo eletrônico, no próprio CPC de 2015, eu percebo, uma opinião pessoal, realmente uma grande carência de um marco normativo seguro. Esses aspectos todos não foram pensados, a verdade é essa. Não é? O processo eletrônico ainda foi muito pensado na legislação que veio, na perspectiva de ser algo que seria implementado aos poucos e, em larga medida, boa parte dos seus recursos ainda seriam subsidiários, que é o maior exemplo, me parece, o PJE-JT, o Processo Judicial Eletrônico de Justiça do Trabalho. Aquilo que, para mim, seria uma das ferramentas mais fundamentais, que seria exatamente o registro audiovisual das provas orais, aquilo nunca veio. Aquilo acabou por ser, digamos, a última etapa do processo eletrônico pelas dificuldades que aquilo envolvia. Havia no TRT-9 do Paraná o programa Fidelis, que era promissor nesse particular.
eu cheguei a oferecer a primeira vara do trabalho de Taubaté para que fosse um piloto do programa Fidelis, que, salvo engano, acabou sendo piloto em Ubatuba. Mas isto nunca avançou e agora terá de avançar. Veja, processo eletrônico sem a perspectiva de teleconferência é algo que, para mim, não é muito concebível. Você precisa imaginar a dimensão total da digitalização dos atos, ainda que, eventualmente, você não precise delas. E, de fato, acho que a legislação não foi tão longe. A realidade está nos obrigando a ir tão longe. Acho, sim, como amigo, acho que a legislação precisará ser revista, pelo menos em alguns pontos essenciais, em alguns pontos nevrálgicos, para acomodar essas dificuldades que nós estamos encontrando agora e que nós não imaginávamos antes que existissem. Essa realidade tridimensional, a gente lembra um pouco do Miguel Reale, né, daquela perspectiva do tridimensionalismo, mas é muito claro, como você colocou, o nosso tridimensional realístico, ele está passando, fazendo transpondo para o ambiente digital. E as pessoas buscam as experiências que se vivenciam disso, seja na área de consumo, de produtos, consumo de serviços. O que há uma perseguição por parte do indivíduo como um todo é a experiência que ele vivencia. E os serviços públicos não podem ficar distante disso. Quando a gente tem um serviço público do executivo, do legislativo e do próprio judiciário, eu creio que quanto mais esse serviço público se aproximar dessa experiência digital, e aí o acoplamento disso é muito interessante, né? Cada qual com a sua especificidade, vai permitir ao tomador do serviço compreender a sua realidade como ele vivencia no dia a dia. Porque se a gente olha ao lado, em qualquer ambiente que a gente está, no aeroporto, num restaurante, basicamente é assim, 90% está com o smartphone na mão. Então, todo negócio, todo serviço, todo produto que não caiba dentro de um smartphone, ele se distancia muito da realidade, desse tridimensionalismo que você falou, da filosofia de Bauman que a gente discutiu aqui, né? Dessa experiência. Agora, acoplar isso no judiciário, quebrar, né, aquelas travas, né, que ainda a gente pode ter, e que agora a pandemia, se houve um lado positivo, eu creio que seja esse, né, de fazer como uma alavanca do crescimento digital, do posicionamento digital das pessoas, até mesmo o número de lives que está acontecendo é absurdamente grande, né? Eu acho que isso é um reflexo do comportamento social. Então, materializar isso no Poder Judiciário vai demandar um passo, acho que, de ajuste, porque outro dia eu assisti quando estava na prefeitura, no jurídico, né, era o chefe do jurídico lá, eu presenciei uma vez, visitando um presídio, Guilherme, um presídio aqui o Centro de Detenção Provisória, onde tem aquela audiência de custódia, onde o juiz, lá no Fórum Criminal, aqui está o Dr. Jaime Rodrigues, aí, nosso procurador-geral do município, também acompanhando aí conosco. Nós tivemos, eu presenciei o juiz colhendo a instrução com 2 televisores grandes, assim, eu vi o juiz estava na sala de audiência dele, no Fórum Criminal, e os réus presos, sentados, ouvindo, com todo um aparato policial no entorno e as TVs transmitindo, né? E ele via, o juiz vivenciava toda aquela experiência muito claramente. Então, me parece que isso é viável. Agora, materializar e aí distanciar um pouco, tirar do presidencialismo e jogar isso para as mãos do próprio ambiente do exercício da advocacia, que me traz uma certa insegurança ainda. Não sei se teremos a coragem ou a estrutura possível para atribuir aos advogados, como acontece nos Estados Unidos, a produção da prova ser filmada, o testemunho de uma pessoa ser filmado e depois colhido, se o caso, diretamente pelo juízo. Não sei, a sua percepção dentro desse contexto aí. Acho que necessariamente nós teremos de ter adaptações. Adaptações
inclusive do ponto de vista, digamos, de requalificações, não é? E aí a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, terá um papel imprescindível em relação aos mercados. Veja, eu fazia referência ao Tribunal do Júri, não é? O procedimento do júri, de todos os procedimentos que nós temos, certamente é o mais parlamentarista de todos, né? As reperguntas são feitas diretamente pelos advogados. O nosso CPC já permite que isso seja feito, mas raramente isso acontece. Eu mesmo me penitencio, raramente permito que o advogado faça a pergunta de... Porque nós temos, às vezes, 15 audiências por dia, né, falando em primeiro grau, e se você não mantém ali uma certa disciplina sobre as coisas, você não vence aquele volume de demandas. Mas, provavelmente, teremos de nos acostumar com isto. Por isso eu dizia, é uma espécie de downsizing da estrutura judiciária, ou seja, uma desjudicialização que se aproxima de muitos atos, e isto é uma realidade já na Europa, não é? Se você examina o caso da legislação portuguesa, Jean, até mesmo no campo da execução civil, alguns atos são relegados ao particular, à parte. O juiz faz apenas o controle da validade dos atos, mas os atos são produzidos pela parte, obviamente, sob algumas regras, com alguns parâmetros, e o juiz faz apenas o controle daquele produto, digamos, quando ele for efetivamente internalizado aos autos. Por isso é que eu digo um downsizing da estrutura e o que significa, na outra ponta, um empowerment, um empoderamento, não é, das outras partes do processo, das chamadas partes parciais. Acho que as coisas caminharão por aí, há que ver em que parâmetros. E o próprio judiciário tem que se acostumar a isso. E aí você tem toda a razão, porque nós estamos falando, em termos de Brasil, de praticamente 4 séculos de uma tradição judiciária ligada ao papel, da qual nós estamos nos vivenciando agora há poucos anos. Quer dizer, a Justiça do Trabalho é um exemplo quanto a isso. Foi a Justiça que, em primeiro lugar, se informatizou completamente e estabeleceu o PJE em todas as suas instâncias, né? Hoje você não tem mais, em nenhum ponto da Justiça do Trabalho, no país todo, peticionamento à base de papel. Eu até aproveito para deixar aqui também mais alguns abraços. A doutora Cris Rondelli, ex-auxiliar da presidência do TRT15, nos prestigiando aqui. Também o meu querido Montesso, ex-presidente da Anamatra. Todos os juízes que sabem do que eu estou dizendo. Você mesmo já conhece, todos nós conhecemos, que somos da área, aquela máxima latina, né? Quod non est in actu, non est in mundo. O que não está no ato, não está no mundo. Que geralmente era uma parêmia pronunciada no dia a dia forense. O que não está nos autos, não está no mundo. Não pode considerar. Que tinha a ver com aquilo que eu estava dizendo da linguagem ericksoniana, que às vezes o juiz considerava. Ele percebia o gaguejar da testemunha e aquilo o influenciava até inconscientemente. Então ele acabava considerando, mas aquilo não estava nos autos. Ele não registrava lá, a testemunha gaguejou, a testemunha desviou o olhar. Agora, tudo está nos autos. A partir do processo eletrônico e a partir desta experiência das teleconferências, e você lembrou bem, o processo penal, nesse particular, saiu na frente. Os processos penais já têm discutido há alguns anos a validade da prova por teleconferência. Eu me lembro que, na origem, o próprio professor... Ai, meu Deus, me fugiu agora o nome dele. Deputado federal, faleceu recentemente. O Luiz Flávio Gomes. Luiz Flávio Gomes. Isso, o próprio professor Luiz Flávio Gomes, à altura, quando surge a novidade, antes de surgir na lei, quando surge a novidade tecnológica da teleconferência no processo penal, ele próprio discutiu a validade dessa prova. Exatamente porque não havia imediatidade, porque não havia previsão legal. E hoje em dia é uma previsão textual na lei processual penal. Então, o processo penal saiu na frente. Nós provavelmente teremos de alcançá-lo nesse particular. Eu não vejo muito como resistir a isto.
E, neste caso, nós vamos fazer esta conexão entre provas orais colhidas por teleconferência, mais processo judicial eletrônico, em que, a rigor, eu tenho conectado ao processo todo o mundo da internet. Falar em o que não está nos autos, não está no mundo, é quase uma heresia. Tudo está nos autos. Aliás, os estudiosos do direito digital agora falam no princípio da interconectividade ou da interconexão, que é exatamente a antípoda deste código não est in acta, não est in mundo. Agora tudo está em acta, tudo está no processo, ou pode estar. Como é que eu poderei dizer que um juiz, por exemplo, atuando no processo eletrônico e examinando determinada, vamos imaginar, declaração de hipossuficiência econômica que é apresentada por uma empresa para obter, como ela pode obter, a partir da reforma trabalhista, isto é clara, para ela obter uma gratuidade em juízo. Como é que eu poderei dizer que o juiz não pode fazer ali ele mesmo uma busca pelo Google e verificar a condição dessa empresa, verificar o seu capital social, que muitas vezes ele consegue, eu já fiz isso várias vezes, identificar isso pelo Google. Ou então na página do Facebook, verificar qual é a relação dessa empresa com a clientela. E ele não pode apropriar isso, referir isso na sua decisão. O importante é isso, do ponto de vista do direito como comunicação, não é? Jürgen Habermas, você aí mencionava outros autores, o importante é comunicar. O que não dá para acontecer neste novo mundo é que, de fato, essas informações fiquem apenas no âmbito psicológico e influenciem a decisão sem a oportunidade do contraditório. É isso que não pode haver. Agora, aparecer a informação e aparecer a sua fonte e o juiz julgar a partir disto, agora é plenamente possível e mais, isto deve acontecer. Aumenta o horizonte de verdade, né? Imaginando a verdade alcançável pelo processo, isto aumenta a possibilidade contingente de se chegar à verdade. Portanto, agora, a nova realidade judiciária, e os juízes têm de se acostumar a isso também, tal como os advogados, tal como o Ministério Público, tal como o jurisdicionado em geral, é que hoje, quando eu falo em autos, eu penso em mundo. E aí eu crio tautologia. Quod non est in mundo, non est in mundo. Só que tudo está no mundo, inclusive para processo digital. É uma nova realidade. Perfeito, eu concordo. Aí vem, de fato, aquela criação. A linguagem cria a realidade. Hoje a linguagem ela não é apenas essa linguagem do nosso entorno. Ela perpassa pelo ambiente digital. E quando você abstrai dessa trava, desse traço, podemos chamar de traço de negatividade que ainda não nos permite sentirmos confortáveis com isso, mas a linguagem perpassa pelo ambiente digital e cria essa realidade. Isso é Flusser, Wilhelm Flusser, língua e realidade. Essa dinâmica que eu creio que hoje o cenário, como a pandemia materializou e posicionou de forma definitiva, entre N outros segmentos, no ambiente, como eu disse, até mesmo hoje várias aí, se buscarmos várias denominações religiosas, fazem hoje as suas reuniões, seus encontros, suas pregações, enfim, no ambiente digital. Proporciona experiência, inclusive, do ponto de vista espiritual, e que é absolutamente válido, sem qualquer demérito algum. E, quiçá, poderíamos restringir essa perspectiva para uma produção probatória. A dificuldade, talvez, é trazer do ambiente do mundo digital para os autos, mas é como se convertesse em diligência. O juízo vai proceder à diligência de aferição, verificação, e traduzir isso dentro do processo digital. Eu não vejo nulidade em razão de prejuízo dessa natureza, mas é óbvio, as regulamentações máximas devem existir, né? O marco regulatório disso deve existir. A própria Lei Geral de Proteção de Dados, que foi concebida em razão
de todo esse posicionamento digital. A LGPD que, veja que interessante, ela foi concebida, criada, entrou no ambiente, no sistema normativo, mas ainda não em vigência. Ela foi novamente prorrogada para o ano que vem, por conta desse contexto da pandemia. Talvez tenhamos até uma prorrogação aí do cenário eleitoral. Eu acredito que as eleições vão acontecer em dezembro, ao invés de acontecer em outubro, e alguns falam até numa possível prorrogação de mandato. Eu não acredito que isso aconteça, porque o Congresso já tem desenhado, né, os congressistas desenhado essa premissa de acontecer a eleição mais adiante, em dezembro, né? Eu acho que esse cenário está muito claro. A gente tem, de fato, uma crise de comunicação, porque nós estamos não se comunicando bem, mas entrando num novo modelo comunicacional. Não sei, a sua leitura dentro desse contexto. A gente tem um tempinho ainda, já estamos caminhando aqui para o nosso quase uma hora aqui, né, de bate-papo aqui, extremamente enriquecedor. Muito legal. Eu me senti aqui em casa, viu, Jean? É uma delícia discutir com você, e aí com a bagagem que você tem. Me chame para outras lives que eu venho com muita satisfação. Para mim, voou, tá? Eu quero aqui, explorando o meu lado Maguila, continuando aí a distribuir os meus mas aqui fazer uma referência importante, viu, Jean? Porque eu acho que você e eu estamos ambos bem na fita, porque as nossas esposas estão ambas presentes. Estou aqui há um tempinho, espero que ainda esteja. Um beijo para ela, e a Luana entrou agora há pouco também. Um beijo para a Luana. Então, que bom. Se temos a audiência da esposa, né, das respectivas esposas, é porque ainda estamos bem. Estamos bem. O problema é se não tivéssemos, né? Então, um beijo para elas e um beijo para todo mundo aí, os novos que estão entrando agora, e o pessoal que está desde o início, o doutor Cristiano Magalhães, enfim, um abraço para todo mundo. Você dizia de comunicação, e eu acho que é isso mesmo. Aí, como estamos aqui lembrando sociólogos e filósofos, né? Há um que eu gosto muito e que tem sido aí referencial teórico, enfim, em vários estudos que eu tenho publicado, e que, de fato, é um estudioso da teoria da comunicação em conexão com a teoria dos sistemas, que é o grande Niklas Luhmann. A abordagem do Luhmann, neste momento, também me parece de toda relevância. É uma abordagem distinta, é uma abordagem, como eu direi, talvez mais fria do que a abordagem baumanniana, né? A abordagem de Bauman é muito core, né? É muito coração, é muito tem uma carga de sentimento, inclusive no tipo de redação que ele utiliza, que nos prende muito. E não é esse o estilo, não foi esse o estilo de Luhmann. Escrevia de uma maneira muito mais objetiva e procurava pensar a sociedade a partir de categorias que permitissem exatamente compreender os mecanismos sociais a partir de uma objetividade muito maior do que talvez em outros filósofos, em outros sociólogos. Mas Luhmann tem uma frase que, para mim, retrata isto que você disse ao final, e que talvez seja o grande quid, o grande diferencial deste nosso momento de pandemia, que nos impõe esse modo de comunicação, mesmo para quem não gosta deste tipo de interação, que é o que eu lhe disse no início. Eu não gostava. Eu tinha, no campo da docência, eu tinha pavor desses recursos digitais, porque, para mim, isto esfriava a relação professor-aluno, a relação docente-discente. Mas agora é inevitável. Não há como evitar. E a frase de Luhmann que para mim é emblemática. Luhmann dizia: não são as pessoas que comunicam, o que comunica é a própria comunicação. As pessoas não se comunicam, o que comunica é a própria comunicação. Ou seja, o meio de comunicação, ele próprio formata e dá conteúdo à comunicação. O conteúdo do que se diz exatamente não é geralmente ou necessariamente o que eu subjetivamente quero comunicar. Mas, com certeza, e este é o meu ponto, Jean, o que eu estou dizendo aqui neste momento
está mais próximo do que o que eu subjetivamente gostaria de comunicar do que estaria se nós estivéssemos em uma lista de discussão pelo WhatsApp, em que não houvesse a imagem, em que a sua audiência não estivesse também me analisando pelos meus trejeitos, pelos meus olhares, pelas minhas hesitações. Linguagem ericksoniana, de novo. Sim. Só que agora ela se apresenta. Então, este meio de comunicação, eu diria, e veja, eu fui convencido disto, eu não achava isto, mas este meio de comunicação, a meu ver, comunica melhor, permite uma comunicação mais exata em relação à minha intenção de comunicação do que, por exemplo, o papel, do que, por exemplo, o documento. E isto é muito importante porque, veja, nós falamos tanto, já tantas vezes, em oralidade, e dissemos tanto, não é, que o processo do trabalho é um exemplo de oralidade. Mas um exemplo de oralidade até que ponto, cara pálida? Eu me lembro desta experiência inúmeras vezes, e, por favor, aqui não vai nenhuma crítica, mas apenas uma constatação, em que o advogado muitas vezes me pedia que eu alterasse uma palavra que eu lancei no depoimento, porque o sistema é presidencialista, a testemunha fala, eu escrevo, e a CLT me permite, a CLT diz que o termo de audiência deve ter um resumo das declarações. Então, eu ouço da testemunha e faço um resumo. Quantas vezes o advogado não me pediu, doutor, a palavra que a testemunha utilizou não foi esta, foi aquela. E eu, na medida do possível, trocava. Eu já cheguei a perceber um clima de tensão em audiência entre os advogados por conta da vírgula, onde estava a vírgula. Veja, isto são os agentes, as pessoas que atuam no Poder Judiciário, os agentes de justiça, percebendo implicitamente a máxima do nosso grande Niklas Luhmann. A comunicação é que comunica. Às vezes, aquela vírgula que não está ali bem posta, aquela palavra que está ali mal posta, e aquilo é que o desembargador examinará, aquilo é que vai comunicar. Então, há uma grande importância em se adequar o meio à intenção. E me parece que a gravação de imagens e sons, como nenhuma antes, permite uma maior fidedignidade entre o que está sendo comunicado objetivamente e aquela intenção de comunicar. Mas nós precisamos nos acomodar a isso. Nós precisamos nos adaptar a isso. É uma nova realidade. É uma realidade, aí o que eu lhe dizia, de oralidade, Jean, eu acho que, pensando agora, né, e olhando para trás, eu acho que nós tínhamos muito pouco. Oralidade, em que eu tenho de ouvir a testemunha, transcrever tudo em um termo e ainda verificar que os advogados muitas vezes não vão se entender ou vão protestar porque a expressão que está lá é uma e não é outra, isso não tem nada de oralidade. Isso é o apego mais absoluto à forma escrita. Nós falávamos de oralidade, mas nós não sabíamos o que é oralidade. Agora, eu acho que nós estamos efetivamente entrando no mundo da oralidade como foi pensado por Chiovenda. Agora nós estamos chegando nisso. E nós vamos ter de nos acostumar a essa nova realidade de oralidade efetiva, verdadeira, e não de oralidade declarada, ideológica. Perfeito. Bom, a gente conseguiria falar mais ainda, né? Triângulo semiótico, significado, significante, significação, Bob, enfim. Mas aqui o nosso tempo, acho que a gente pode, como você falou, marcar aí uma nova oportunidade aí para continuar nessa teoria comunicacional. Mas foi uma baita aula, um prazer falar sempre, um prazer falar contigo, Guilherme. Perguntaram aqui se vai ficar gravado. Eu deixo sempre no meu feed gravado as lives. Coloco também depois num canal lá que eu tenho no YouTube, que eu estou transmitindo para lá, coloquei o Olhar de um Advogado. E aí eu mando para você também esse bate-papo nosso. Perfeito? Faço questão de divulgar. Foi uma honra. Conversar com você é sempre um prazer, é sempre enriquecedor. Muito obrigado. Eu estou à disposição do seu canal aí, que ganhou o Brasil. Eu vi gente aqui de todas as regiões. Dr. Luiz Eduardo Fontinelli, do Espírito Santo. Tem gente do Brasil inteiro aqui já. Legal.
Mas bacana, tá aqui fechando. Pessoal, muito obrigado. Tem lá nos canais, tanto no Instagram do Dr. Guilherme, no meu, e vai ficar gravado no feed, põe no canal no YouTube e vamos em frente. O pessoal tá dando um abraço, um forte abraço a todo mundo. Valeu, obrigado.